Meus irmãos, como já havia avisado, neste mês de agosto tratamos de temas difíceis e hoje é sobre política, especialmente sobre o tema da igreja livre num Estado livre, a separação entre igreja e Estado. Isso se dá devido a todo um clima que temos vivido em nosso país e em nossa sociedade nos dias atuais. Hoje é sermão. Então, vamos às considerações iniciais, antes de entrarmos nos textos bíblicos. Primeiro, esse é um tema bíblico e histórico, porque ao longo dos séculos, meus irmãos, houve tentativas de movimentos de interferência da igreja no Estado e do Estado na igreja. Nos 3 primeiros séculos da igreja, isso não era um problema, porque o Estado queria acabar com a igreja. Nos séculos posteriores, e começou a ter esse movimento. Mas veja, meus irmãos, que a história comprova que sempre que a igreja quis interferir no Estado, ela não conseguia santificar o Estado. Pelo contrário, o Estado conseguia muitas vezes interferir negativamente na igreja. Vivemos num tempo de várias ideologias políticas e a maioria delas sequer é entendida por boa parte da população. E no Brasil ainda mais, com pluralidade de ideias, conceitos, criações. Mas veja, isso é visto nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e em outros lugares. Não é novidade e nem deve nos causar estranheza. Se você não consegue ouvir o contraditório ou o outro, nem discutir ideias, isso não é um problema de ideologia, nem de religião, nem de coisa alguma. Isso é um outro problema. Há apenas um Senhor da igreja, e ele se chama Jesus Cristo. Nenhum homem, ideia, ideologia pode suplantar esse senhorio e essa autoridade divina, nem teologias do século XVI, nem ideais sociopolíticos e econômicos vindo do século passado ou dos séculos que virão, nem qualquer outra coisa do gênero. Historicamente, nossa igreja, a primeira igreja batista em Goiânia, nunca manifestou ideais político-partidários, nem aceitou campanhas de nenhum político, nem manifestou apoio político-governamental de ninguém. Por isso, não aceitamos benefícios políticos, nem doações de governos, nem damos palavras a políticos, nem os chamamos à frente para orar, nem mesmo o pastor da igreja diz em quem ele vai votar. Pois o púlpito da nossa igreja é apenas para a pregação do Evangelho e da palavra de Deus. Respeitamos a liberdade de consciência e escolha de cada um, mesmo que essa escolha seja ruim. Não seguimos nenhuma ideologia humana, pois todas elas, como o próprio nome diz, foram feitas por homens falhos, pecadores, e nenhuma dessas ideologias, meus irmãos, são perfeitas. A história comprova isso. E todas elas trouxeram algum benefício e muitos malefícios. Sabemos que o mundo anda em trevas, mas sabemos isso de antemão pela Bíblia, ou seja, não é novidade. Sabemos que a situação não está boa, mas fique com os pés firmes, não vai melhorar. Precisamos de homens inteiros, crentes fazendo a diferença em governos, em empresas e sociedades, mas sempre com a máxima bíblica que precisamos entender. Texto de Jeremias 17, 4 a 13. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor
e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca o ovo que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Texto do profeta Jeremias. Diante disso, meus irmãos, precisamos entender que nós, crentes, somos cidadãos de dois reinos. Começo com a tentação de Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, versos de 8 a 11, é a terceira tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. É curioso pensar que a última tentação foi querer transformar Jesus em político. Isso mesmo. Ele levou para o alto e disse que ia dar o governo dos reinos do mundo, que aos olhos humanos iria resolver o problema. O diabo pegou o nosso Senhor e queria tirar do foco do seu ministério para ele resolver coisas de reinos humanos. E é interessante a tentação do diabo: te darei todo, mostrou os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo. E isso é coisa para deixar todos nós com os olhos brilhando e ver tudo aquilo. E Jesus Cristo, é claro que não aceitou. Dr. Newman Smith disse: a história torna permanentemente impossível duas coisas: conduzir Cristo no tribunal de César para ser crucificado, e colocar Cristo no trono de César para governar os reinos deste mundo. Era incompatível que isso acontecesse. Mas é interessante como parece que a gente quer que isso aconteça o tempo todo. Eu lembro, meus irmãos, que o diabo coloca as pessoas no alto para as vê-las cair. Deus gosta de ver-nos subir passo a passo. Cristo nunca disse, desejou ou lutou por um lugar político governamental em nenhuma instância, quer seja entre os judeus, quer seja entre os romanos. E a gente precisa entender um pouquinho desse contexto político do Novo Testamento. Veja bem, no século I a.C., Pompeu invade a Palestina e conquista toda a região de Israel. Israel passa a se tornar então uma parte do Império Romano. No tempo do ministério de Jesus, Herodes Antipas dominava parte da Judéia e resolvia as questões de religião, tanto que ele estava ali no meio do Jordão, e João Batista foi falar contra o proceder impróprio de Herodes. A propósito, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. O governador era Pôncio Pilatos, que era procurador romano. Havia então o Herodes, que cuidava das questões pequenas e político-partidárias, e Pôncio Pilatos, que ali cuidava de outras questões, como, por exemplo, questão de
criminal e também questão de intervenções e de impostos. O Império Romano dominava o mundo conhecido e impunha uma série de leis, impostos e condições. Tibério era o imperador da época. Pelos judeus ainda havia um sinédrio, que era uma espécie de tribunal que resolvia as questões do dia a dia do povo judeu, principalmente questões religiosas. Eu quero só lembrar rapidamente que o sinédrio condenou Jesus Cristo, o Herodes condenou Jesus Cristo e Pôncio Pilatos lavou a mão e condenou Jesus Cristo também. Havia naquela época, meus irmãos, vários partidos políticos e religiosos. Isso se confundia muito naquele tempo. Havia os saduceus que cuidavam do templo e tinham um viés político muito forte, principalmente ligado ao Império Romano. Havia os zelotes, estes eram radicais, geralmente andavam armados e faziam incursões violentas. Os zelotes foram responsáveis pelo massacre em Massada, e se você for hoje em Israel, você ainda pode visitar ali o forte de Massada, onde esses zelotes ficaram ali lutando contra o Império Romano. Havia os fariseus, que tinham um ponto de vista mais religioso, mas eram legalistas. Havia os essênios, que esses eram quase que monges, e eles se retiravam para o deserto e ali procuravam uma vida longe daquele burburinho da cidade e das políticas. Haviam ainda os herodianos, eram partidários da dinastia de Herodes o Grande e estavam atentos a qualquer coisa que ia contra Herodes. Diante disso, quero lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor, não fez parte de nenhum desses partidos, nem do Sinédrio, nem do Império Romano. Ele combateu a hipocrisia, a corrupção e a maldade existente no tempo em qualquer instância dessas. E dentro disso, se somos cidadãos de dois mundos, dois reinos, como um crente deve proceder na sociedade civil? Jesus, meus irmãos, sempre cumpriu seus deveres civis. Vejamos o caso do imposto cobrado em Mateus 22, de 15 a 24. Era uma tentativa de tentar pegar Jesus Cristo no pulo do gato, porque os judeus detestavam pagar impostos para o Império Romano, que a propósito, meus irmãos, ninguém gosta de pagar imposto, embora eles sejam necessários. Mas naquele tempo havia ainda o imposto do império, o imposto do templo, o imposto disso e o imposto daquilo outro. E então eles vão desafiar Jesus Cristo. Jesus Cristo então, me traz uma moeda aí. E na moeda ele pergunta, a esfinge de quem está na moeda? E eles respondem, César. E ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Brilhante. Agora entenda como Jesus sempre participou do dia a dia da sociedade civil. Quando ele nasceu, ele foi para Belém porque era preciso fazer um censo do Império Romano, e por isso José e Maria foram para Belém. Jesus teve que pagar e pagou impostos do Império Romano e no templo. Mateus 17, 24 a 27 mostra isso. E entre os discípulos de Jesus havia um cobrador de impostos. Tudo isso para dizer que Jesus não foi indiferente à sua época, ele não foi apolítico, mas vivendo numa realidade social, trouxe a realidade do reino de Deus, muito além das leis humanas e governos. Agora observe que o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 3:20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 13, versos de 1 a 7, por outro lado, ele diz para estarmos atentos, meus irmãos, a cuidar das coisas do mundo e de respeitarmos as autoridades estabelecidas.
Então, como um crente deve proceder? Em primeiro lugar, em oração por todos os governantes, para que haja paz. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. É preciso também que haja uma participação positiva. Bons governos promovem bem-estar, e é por isso que devemos orar e participar. Gosto de dizer, os crentes, meus irmãos, têm que participar, têm que fazer parte da vida pública, têm que fazer parte da sociedade, dos conselhos e tudo mais. Daí a necessidade do nosso conhecimento político. Separação de igreja e Estado não é idiotização do crente, pelo contrário, estamos atentos à realidade que nos cerca, porque nos interfere diretamente, interfere inclusive a expansão do reino de Deus, não tenha dúvida. Por isso, ele deve exercer o seu direito democrático, inclusive de candidatar-se a uma posição pública. Isso é outra coisa. Precisamos de crentes firmes na fé, exercendo funções públicas, eletivas ou não. Precisamos de bons servidores, precisamos de pessoas que estejam engajadas, que inclusive digam às autoridades: Senhor, não faça isso. Precisamos de crentes que saibam dizer sim e saibam dizer não, que tenham a clareza do Evangelho em seus corações e firmeza do testemunho cristão em sua forma de agir, em palavras. Daniel foi servidor público de vários reis diferentes e de vários reinos diferentes, de várias vertentes diferentes, e Daniel sempre foi exemplo até o fim da sua longa vida. Mateus, discípulo de Jesus, era servidor público, assim como Zaqueu, cobradores de impostos. José de Arimateia era membro do Sinédrio, e foi ele, discípulo de Jesus, que cuidou do corpo do nosso Senhor. Cornélio foi centurião romano, militar, dentre outros. Isso requer dos crentes algumas coisas. Primeiro, fidelidade a Deus acima de tudo, e nunca negar a fé. Não compactuar com o que eu já ouvi dizer. Não diga aqui que você é crente. Se você for para um lugar em que você não pode dizer que é crente, não vá para este lugar. Aquele lugar, sem dúvida nenhuma, não é bom, nem para você, nem para ninguém. Integridade cristã acima da média, porque se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, meus irmãos, está errado. Então a nossa integridade está acima da média, não é o igual, é diferente. Quero ouvir como ouvi certa vez de um gabinete lá em Brasília, em que a chefe do gabinete reclamava brincando que era complicado o gabinete em que ela vivia, porque tinha muito crente ali e as pessoas não podiam mentir. Veja bem, que seja assim. Não compactuar com o mal, mesmo que depois busque o bem, e isso é um grande problema na política. A gente vai aqui dar um jeitinho, mas lá na frente vai ficar melhor. Não, para um crente os meios são tão importantes quanto os fins. Ser transparente nas ações, decisões e valores. Conheci um político que ele falava: enriquecimento ilícito se vê na cara. É impossível um deputado com salário de deputado comprar uma Ferrari com 2 meses de mandato. E ele falava que isso é evidente. Ser verdadeiramente sal e luz, sabendo que quando não é, se torna vergonha para o Evangelho. E o que temos visto na realidade é uma sucessão de demonstrações públicas de vergonha ao Evangelho, em pessoas que deveriam estar tendo uma moral ilibada e sendo cada vez mais, de toda forma, denegrido o nome do Evangelho, a igreja que é do Senhor Jesus, não deles.
Precisamos também agir com discernimento da situação das pessoas e de todo o sistema. Poucas coisas, meus irmãos, são ditas às claras. É preciso entender esse mundo de desinformação que nós estamos vivendo. Cuidado com discursos e vídeos que estamos recebendo de todo tipo e toda hora. É preciso conhecer, debater e discutir com sabedoria e responsabilidade, com uma visão profética firme. João Batista morreu porque pregou contra a moral de Herodes Antipas. Elias falou claramente contra a idolatria e foi caçado, literalmente. Jeremias sequer foi ouvido no seu tempo. João, o evangelista, viu que no fim dos tempos as nações se dobrarão diante do nosso Senhor. Alguém já disse que devemos entrar na política com os livros dos profetas abertos e ler e entender e anunciar o que eles fizeram também. Nós, como crentes, meus irmãos, não estamos em cima dos muros, estamos acima dos muros. Disse certa vez pastor Isaltino Coelho: uma igreja batista não é de direita, nem de esquerda, nem mesmo de centro, é de cima. Seus valores são espirituais e celestiais. Uma igreja batista faz parte da igreja de Cristo, que é multirracial, multiétnica e multigeográfica. Não é apenas uma questão do que ela não está subordinada ao Estado, mas de que ela e o Estado atuam em esferas diferentes. A igreja é cidadã deste mundo e sujeita-se às leis de justiça e bom senso, mas deve exclamar como os apóstolos em Atos 4,19. Pedro e João respondendo disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. A lealdade última da igreja é para com Deus e a sua palavra. Sua pátria mais amada é a celestial. Devemos ser patriotas, mas devemos discordar do Estado quando este invade a área que não é sua. Não lhe compete, falando do Estado, ditar fé, perspectivas religiosas. Pagamos impostos, servimos ao exército, damos a nossa parcela de contribuição ao país, mas não o sacralizamos e nem o deificamos. Vamos a outro texto, no mínimo curioso, que vale a pena entender nesse contexto de pluralidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André e seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano. Anotem isso: Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu quero destacar aqui esses dois apóstolos. O primeiro é Simão, o zelote. Os zelotes, meus irmãos, eram extremistas, eram radicais, odiavam o Império Romano com todas as suas forças, eram beligerantes, eles queriam brigar e matar todos eles. Simão, o zelote, era discípulo de Jesus. O outro, Mateus, o publicano, cobrador de impostos. E é interessante que quem escreveu isso foi o próprio Mateus. Ele insistiu de colocar que ele continuava sendo funcionário do governo e do Império Romano. Então, meus irmãos, entre os discípulos de Jesus havia praticamente dois extremos. E Jesus Cristo não tomou partido de nenhum deles. E fez questão de deixar claro o que estava acontecendo. E é interessante que quem traiu Jesus foi Judas, que não era de nenhum desses dois partidos.
Cuidado. Observe que Jesus não fez movimento contra o Império Romano, não participou de reuniões inflamadas e violentas. Jesus era pacifista em suas palavras, ações e condução. Não fez movimento contra os saduceus para tirar os sumos sacerdotes do poder, não estimulou seus discípulos a tomarem partido, e embora consciente da realidade do povo e do mundo, veio para salvar a alma. Jesus foi condenado injustamente por um tribunal religioso e por um tribunal civil. Veja que essas questões de partidarismo, meus irmãos, eram muito fortes entre os judeus. Os judeus sempre foram aguerridos e partidários. Conta uma anedota que certo judeu ficou numa ilha deserta, náufrago. Chegando lá naquela ilha, construiu 3 sinagogas. Chegaram então um barco para salvar, e quando chegou lá viram aquilo e perguntaram: o que é aquilo? E ele respondeu: essa daqui é uma sinagoga super tradicional, e aqui a gente estuda a Torá e todas as outras coisas. E a outra é uma sinagoga mais moderna, ela trata de algumas coisas, dos assuntos mais do dia a dia. E essa terceira sinagoga? Essa eu nem passo na porta. E foi ele próprio que construiu as 3. Entenda, esse movimento partidário não é novidade. Entre os judeus isso era tão forte, que em Corinto encontramos Paulo sendo muito enfático, porque isso estava começando a entrar na igreja. E ele vai dizer assim: fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E ele vai dar graças a Deus porque não batizou nenhum ali. Mas veja que esses partidarismos estavam entrando na igreja. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que as pessoas estavam na igreja discutindo questões pessoais do mundo e querendo saber quem mandava mais ou quem era mais santo? Será que isso é possível em nossos dias? Partidos e opiniões divididas precisavam ser combatidos. Esse é um assunto, meus irmãos, unidade da igreja. Jesus Cristo ora para que a igreja seja um, João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ao suscitar divergências e controvérsias, vamos contra a oração de Jesus Cristo. Sobre a unidade ainda, unidade não é uniformidade. Volto aos discípulos, Jesus escolheu um grupo plural, meus irmãos. E no decorrer da história da igreja a gente vai encontrar pessoas diferentes, letrados, ignorantes, tímidos, ousados, pescadores, cobradores de impostos. No círculo das pessoas que cercavam Jesus tinham mestres da lei e tinham pessoas da mais simples atitude da vida. Meus irmãos, João Batista tinha um firme pensamento e se curvou diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E na igreja que nascia com diversidade de culturas, línguas, povos, e numa única perspectiva: Jesus Cristo salva. A unidade em Cristo está acima de opiniões pessoais. A mensagem de Cristo está acima de qualquer outra mensagem que possa ser dita. O caráter de Cristo está acima de qualquer homem, líder ou não. Ter opiniões divergentes é uma coisa, ferir a unidade da igreja por ideologia política é pecado e é burrice. Não faça isso.
A liberdade de consciência, como a responsabilidade individual do crente, é um princípio caro aos batistas, que ao longo da história tivemos que lutar por ele. Pensar diferente, ter um posicionamento político, ter uma perspectiva de sociedade, nos fará lembrar da necessidade de nos envolvermos como cidadãos, meus irmãos. Mas que isso não afete a vida da igreja. Somos contra a corrupção e por isso não aceitamos doações de políticos, nem favores, nem terrenos, nem qualquer coisa assim. Somos a favor de uma reflexão séria da realidade. Somos a favor da liberdade religiosa em todas as instâncias. E se porventura num futuro vier um ditador e proibir que o evangelho seja pregado, o evangelho continuará sendo pregado por esta igreja, aqui ou aonde nós estivermos, na cadeia ou em outro lugar, em nome do evangelho. Porque esta é a realidade que nós cremos. Não impomos religião, nem ideologias, mas anunciamos Jesus Cristo como Salvador de todos. Púlpito não é palanque, congregação não é massa de manobra, igreja não é partido político, os membros não são rivais, mas irmãos. Precisamos, meus irmãos, de uma igreja que pregue a Bíblia e não política, que evangelize e não se agrida por opções partidárias, onde a fé e o caráter sejam mais importantes do que discursos temporários e vazios ou promessas vãs. Que o nome de Jesus seja anunciado, pregado e adorado, e não de homens falhos. Que possamos pregar contra a corrupção, usura, pecados, e que sejam banidos de nossa sociedade estes. Que possamos ser como os profetas que diante do erro e do mal se tornaram impassíveis diante de Deus e anunciaram a verdade que Deus havia dito. Que sejamos reconhecidos pelo valor e também pelo amor que deve existir em cada um de nós como igreja do Senhor Jesus. Que lá fora possamos, meus irmãos, trabalhar, atuar, fazer tudo o que for necessário, mas que aqui possamos compreender a verdade do Evangelho em Cristo Jesus e viver. Nosso ideal como igreja não é político, mas é a salvação de todo aquele que precisa. Como cristãos devemos fazer a diferença, e como agência do reino devemos orar e trabalhar para que a nossa pátria seja salva, em ano eleitoral ou não, em qualquer dia ou em qualquer hora, que o nome de Jesus seja exaltado e pregado e anunciado. E em dias de incertezas sociopolítico-governamentais, meus irmãos, tenhamos uma certeza: Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E por isso não vamos parar até que a nossa pátria seja salva. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos cantar.